A paz do Senhor, amados. Eu sou a irmã Amanda, missionária Amanda, congrego na Igreja O Brasil para Cristo, localizado no centro de Taboão da Serra. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade, a rica oportunidade de poder compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Agradeço ao nosso pastor Rolando por esta oportunidade. Quero cumprimentar todos os irmãos, falar que eu estou morrendo de saudade de todas as irmãs e irmãos, saudade de cultuar, de estarmos em comunhão. Mas glória a Deus, todas as coisas cooperam para a honra e glória do Senhor. Amém? Desde quando eu recebi o convite para estar gravando novamente o vídeo, eu estou orando e pedindo para Deus confirmação da palavra. E o Senhor confirmou na data de hoje. Então, por isso que hoje eu estou gravando este vídeo. Amados, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração encontra-se aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23, que diz o seguinte: o gigante Golias insulta os israelitas. E diz assim: estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército do filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Glória a Deus, somente até aqui. Quando eu estava lendo esta palavra, o Senhor foi direcionando algumas coisas ao meu coração e seria isso que eu gostaria de compartilhar. Creio eu, né, que todos já conhecem esta passagem, já foi ministrada creio que de diversas formas, com vários temas, mas eu vou compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Trazendo para os dias de hoje, né, esta palavra, porque a palavra de Deus ela é atualizada. Tudo que aconteceu no passado, o Senhor deixou a Bíblia, né, para que servisse como base, como instrução, né, para os dias de hoje. Então, quando nós passamos por alguma dificuldade, nós estamos passando por alguma situação, nós oramos e pedimos para Deus direcionamento. E eu gosto muito de pedir para Deus uma palavra. E na palavra o Senhor me ensina como agir, como falar, como andar, como tomar uma atitude diante daquela situação. Então o Senhor acaba me trazendo, através da palavra dele, um grande ensinamento, né, de como prosseguir. Então, não é diferente nos dias de hoje o que aconteceu ali, né, com o povo de Israel, quando estava sendo afrontado por aquele gigante. Quantos servos do Senhor têm fugido do campo de batalha com medo de ser afrontado, né? Quantos de nós, diante de uma peleja, diante de uma dificuldade, diante de alguma situação, acaba fugindo, né? Acha que não vai conseguir passar por aquela adversidade, passar por aquela afronta, porque acredita que o gigante que está à sua frente vai lhe derrotar. E aí eu gostaria de fazer essa pergunta para você no dia de hoje. Qual é o gigante que tem se levantado contra a sua vida para te afrontar? O que tem te trago tristeza, desânimo, medo, insegurança? Seria uma enfermidade? Uma situação financeira? A depressão? Problemas familiares, conjugais? Problemas com os filhos? Qual é o gigante que tem se levantado contra você? Amados, talvez antes, muitos de nós achávamos que tínhamos o controle de algumas coisas nas nossas vidas e nós não temos. Muitos se sentiam seguros por estar trabalhando, por ter um emprego, por estar na sua casa, por conseguir pagar talvez o aluguel, a parcela do apartamento, a parcela do carro, a parcela da casa, a parcela da faculdade, entre outras coisas, porque tinha um emprego e tudo estava correndo bem em meio à sociedade, ao Brasil, enfim. E na sua pequenez achava que tinha um controle. E aí quando se levanta o gigante, que na verdade vamos dizer que é pequenininho, que nem é visível, né, esse vírus. Você vai falar do vírus, não é que eu vou falar do vírus, mas
todas as coisas cooperam para a honra e glória do Senhor. Algo que aqui é visivelmente aos olhos do povo de Israel, né? Do lado dos filisteus, havia um gigante chamado Golias. E eles temeram o que os olhos viram. Nos dias de hoje, o nosso gigante ele é invisível, a gente não consegue ver, né? E por conta desse gigante, Deus conseguiu reunir o povo dele, trazer mais para perto dele e buscar. E o povo começou a buscar uma intimidade maior com o Senhor. E por conta desse gigante que a gente não consegue ver, o controle fugiu da mão dos governadores, do presidente, fugiu da mão dos empresários, fugiu da mão de todo mundo, porque na verdade o Senhor está mostrando que nunca ninguém teve o controle de nada. Quem tem um controle é o Senhor. Ele sempre teve o controle de tudo. E nisso o Senhor se mostra, se apresenta para aqueles que não o conheciam ou achavam que o conhecia. Amém? Então, muitos agora entram em desespero porque alguns ficaram enfermos, outros já estavam enfermos e ficam com medo porque está no grupo de risco. Outros entrou num desespero porque não tem mais dinheiro para pagar as contas, perdeu o controle das contas, não sabe o que fazer. Alguns estão começando a entrar em pânico, né, por conta de tudo isso. O que eu mais recebi atualmente, meus amados, foram pedidos de oração para casais que estavam se separando, que estão em processo de separação. E nós temos orado muito. Deixa eu correr aqui rápido. E eu queria dizer que não importa o tamanho do gigante, faça como Davi, deposita toda a sua confiança em Deus, acredite, né, que é o Senhor que vai guerrear por vocês, ele está com controle de tudo, não se preocupe com o dia de amanhã. O rei Saul, ele olhou para Davi, né, e não acreditou na vitória de Israel, porque Davi se apresentou ali para guerrear contra aquele gigante. Né? Saul, quando olhou para a aparência de Davi, ele acreditava que Davi não seria capaz, não conseguiria. Mas o que Saul não sabia é que Davi não estava confiando na força do seu braço. Davi estava confiando no Deus de Israel. Né? Ele sabia que a vitória era dele. E por falar em aparência, Saul julgou Davi pela aparência, só que tem muitas pessoas que elas têm aparência de cristão, mas não significa que tem relacionamento com Deus. Davi talvez não tinha a aparência de uma pessoa que transmitia confiança. Davi talvez aos olhos de Saul não transmitia que era um homem confiante em Deus e que acreditava nele. Quem deveria demonstrar isso para o povo ser exemplo era Saul, mas ele não fez isso. Quem fez isso foi Davi. Davi aparentemente não era ninguém dava nada para ele, mas Davi, ele tinha relacionamento com Deus. Ele não tinha aparência, mas ele tinha relacionamento. Glória a Deus. Que eu e você venha a ter relacionamento com o Senhor. E não aparência de Cristo, mas verdadeiramente venhamos ser um cristão temente e que confia no Deus, em Deus vivo. Saul, quando viu Davi, ele mandou imediatamente revestir Davi com uma armadura. Só que aquela armadura não servia em Davi. Por quê? Porque aquela armadura não era de Davi. Meus amados, não pense que a armadura do teu irmão vai servir em você. Você tem que se revestir da armadura de Deus que está lá em Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. Revestivos de toda a armadura de Deus. É a armadura de Deus que vai te dar força, vai te dar ânimo, vai te dar coragem, vai te dar discernimento, vai te dar sabedoria para você guerrear nos dias difíceis, como nos dias de hoje. É a armadura de Deus que vai te sustentar. Aleluia, Jesus. Então Davi, ele se revestiu da armadura de Deus e não da armadura de homens na terra. Aleluia, Jesus. E você tem que entender que você tem história com Deus. Você não se apresentou hoje a Deus. Deus já te chamou há muito tempo. Você é um amado, um escolhido pelo Senhor. Deus, ele te escolheu, ele te conhece no íntimo, no profundo, no oculto. Aleluia, Jesus. No mais escondido, aquilo que talvez nem você mesmo saiba. O Senhor já sabe, ele já te viu desde o ventre da tua mãe. O Senhor já havia te escolhido. Ele já sabia de toda a tua trajetória. Aleluia, Jesus. Deus não te chamou pela aparência. Deus te chamou pelo que ele conhece dentro do teu coração. Não se prostre diante da adversidade, da dificuldade. Confia no Senhor. Amém? Você não está sozinho nesta peleja. Você não está sozinho nesta guerra. Você tem um general de guerra. Confie. Acredite. Deus, ele é contigo. Talvez é fácil falar. Temos que confiar em Deus quando tudo está bem e quando achamos que está no nosso controle. Mas quando vem a adversidade, é que verdadeiramente eu e você vamos mostrar em quem nós temos colocado a nossa confiança. E a nossa confiança não está em homens, não está no governo, não está em pessoas, carros e cavalos. Nossa confiança está no general de guerra, no Deus vivo de Israel. Aleluia, Jesus. E eu quero agradecer a Deus já pela minha oportunidade e deixar para os irmãos esta palavra. Confie somente no Senhor. Amém? Deus abençoe e eu glorifico a Deus por esta oportunidade. Glória a Deus.